Algumas coisas acontecem por acidente, elas são melhores do que o combinado, não é mesmo? E calhou de todas as minhas últimas leituras terem sido não só bem-sucedidas e emocionantes, e até mesmo de gêneros literários diferentes do que eu tô acostumada, mas todas elas falam sobre mulheres, experiências de mulheres aí, mundo afora. Então, se você tá curioso ou curiosa para assistir sobre isso, se prepara. E tá no momento de falar sobre literatura! Uma coisa que eu amo fazer aqui nesse canal e quase não faço. Por quê? Porque o hábito da leitura é uma coisa difícil para os adultos. Mas hoje eu consegui. E são 4 livros que eu tenho para falar aqui com vocês hoje. Não é resenha. Imagina, gente, se fosse resenha de 4 livros num vídeo só. Seria mais de 1 hora de vídeo, com certeza. Então, na verdade, é para despertar o desejo em vocês, para vocês correrem atrás dessas leituras, porque foi muito bom para mim e eu acho que vai ser para vocês também. Eu, jornalista, praticamente formada, nunca tinha lido um livro-reportagem, gente. E o primeiro que eu li foi esse aqui, Presos que Menstruam. Esse nome no masculino é proposital, porque é um livro que fala exatamente sobre a realidade de mulheres no sistema prisional brasileiro. Ele foi escrito pela jornalista Nana Queiroz e esse livro reúne a história de mulheres que foram presas em todas as regiões do Brasil. Ela passou anos produzindo esse livro, desde a monografia dela até os dias de hoje. E o resultado ficou muito interessante, né? Você não se sente lendo uma ficção e também não se sente, não sei, assistindo uma reportagem na TV. É uma experiência super humana, você consegue saber sobre a história de cada personagem e também sobre como essa jornalista se afeta com esse assunto. E a gente, de modo geral, enquanto sociedade, a gente simplesmente ignora, né? Como será a realidade das pessoas nas prisões? A gente não para pensar sobre isso. E não é só sobre quem está preso, mas sobre as famílias dessas pessoas, os funcionários desses lugares, como o governo cria equipamentos para que essas pessoas estejam bem lá ou não. É toda uma história, foi muito legal. Esse livro aqui eu comecei a ler para fins de trabalho, não vou mentir. Tá saindo uma série de reportagens lá no Intercept sobre mulheres que são mães e que estão presas. Tá bem interessante esse conteúdo e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês também. Foi o tipo de livro que eu comecei a ler meio que correndo, que a gente quer saber o que vai acontecer depois. Eu li, depois eu emprestei para minha avó e se eu pudesse, eu emprestaria esse livro para que todas as pessoas do mundo lessem, porque é muito interessante. No mínimo, vai fazer os seus horizontes se ampliarem em relação a esse assunto. E é muito legal, porque a gente às vezes também tem uma mania de ficar lendo só histórias estrangeiras, né? E isso aqui é a realidade do Brasil. E a minha segunda leitura foi Carta à Minha Filha, que eu recebi da editora Agir, e é um livro de Maya Angelou. Quem acompanha aqui sabe que eu sou super fã da Maya Angelou. Não existe imparcialidade aqui nesse perfil, então vai começar a rasgação de seda neste momento. Eu já fiz uma outra resenha literária sobre um livro da Maya Angelou que se chama Eu e Mamãe, Mamãe e Eu. É isso, são 2 livros em um. E ela tem essa coisa de contar histórias da vida dela de um modo bem curtinho. Então você consegue devorar o livro em pouquíssimas horas. E esse livro aqui tem esse nome porque a Maya Angelou nunca teve uma filha, mas ela faz questão aqui nesse livro de contar umas historinhas da vida dela, sobre a construção da autoestima dela, pessoal e profissional, para que essa geração futura de mulheres negras se inspire em tudo isso aqui, e de mulheres também, de modo geral. E é maravilhoso esse livro, como sempre. Acho que a minha recomendação para todo mundo que for ler esse livro ou qualquer outra obra da Maya Angelou é assistir o documentário da vida dela na Netflix, porque aí a gente consegue imaginar perfeitamente na nossa cabeça tudo que ela fala aqui, né? A cara das pessoas, o momento da vida dela. Eu gosto bastante desse documentário. E seguindo nessa linha de inspiração, vamos de autobiografia. Também é uma das primeiras autobiografias que eu leio na vida. E essa aqui, ó, é Minha História, da Michelle Obama, né? Preciso descrever quem é Michelle Obama? Não preciso, né? E é um livro também que é o maior de todos que vai aparecer aqui nesse vídeo. Ele tem quase 500 páginas. E eu acabei com esse livro, fazia tempo, gente, que eu não lia um livro grande desses de uma vez só. A última vez que isso aconteceu deve ter sido nos anos 2007, talvez,
quando eu tava lendo a saga Crepúsculo. Vocês têm noção do que é isso? É uma diferença bem grande, né? Porque hoje, enquanto adulta, enquanto uma pessoa que trabalha, você acabar com um livro de quase 500 páginas na velocidade da luz, o livro tem que ser muito apaixonante mesmo. E é sério, nesse livro aqui já teve um momento de eu rir, de eu querer chorar, de eu ficar com raiva de pessoas que eu nunca vi. É um livro que mexe muito com o nosso emocional. Eu acho que principalmente por eu ser uma mulher negra em ascensão, consigo me ver muito nessa história aqui da Michelle. Uma coisa que me surpreendeu e que eu quero falar mais sobre isso é que eu não sabia o quanto engajada socialmente e racialmente não só a Michelle é, como o Barack também, a família inteira. Eu fiquei muito impressionada com a história deles, porque foi um lado da história, da trajetória deles, que não tinha chegado até a mim. E para encerrar esse vídeo, hoje eu tô objetiva, tô muito feliz, que é muito difícil ser sucinta num vídeo de literatura. E para fechar, vamos de outro formato também, que eu acho que eu nunca tinha lido. Na verdade, é o segundo livro de autoajuda que eu leio. Porque, na verdade, eu não gosto de autoajuda. E isso é uma coisa que merece ser dita nesse vídeo aqui. E esse livro é o livro Como se livrar de um relacionamento ordinário, da Tia Má, que eu também recebi da editora Agir. Então, ok, gente, eu gosto muito da Tia Má. Mas eu acho que a minha resistência, né, o meu fato de não gostar de livro de autoajuda, eu acho que tem a ver com você tratar o seu leitor como uma pessoa ingênua, como alguém que precisa receber uma chuva de informações e que é uma pessoa que não sabe fazer nada da vida dela. Eu tenho essa visão principalmente sobre livros desses agora de empreendedorismo, né, que todos eles têm que ter algum palavrão no título. É daí que vem. Mas esse aqui, eu gostei muito do formato e é exatamente isso que eu quero elogiar. Tia Má, pra quem não sabe, além de ser humorista, de aparecer lá no encontro com a Fátima Bernardes, ela também é jornalista e isso apareceu maravilhosamente bem aqui nesse livro. Ela vai falando sobre cada fase de um relacionamento, na verdade, de certa forma, ela faz um caminho inverso, né? Ela começa falando sobre todos os podres de um relacionamento abusivo e lá no final ela vai te ensinar a se reerguer. Tá bom? Mas no meio de tudo isso aqui, esse livro foi construído de uma forma muito afetiva, né? E a Tia Má faz isso, esse processo de acolhida dessas pessoas, de um jeito sempre muito bem-humorado e informativo. Tem uns pedacinhos aqui no livro que são uma surra de dados para você que quer saber sobre estatísticas sobre mulheres, sobre cultura, sobre violência. Tudo isso tá aqui nesse livro, construído de uma forma muito legal, que não é maçante. Inclusive, eu vou reler esse livro aqui, porque toda hora você vai pegar uma informação nova, inclusive sobre relacionamentos, né? Porque ninguém se torna um verdadeiro expert nesse assunto. Inclusive, a própria Maíra, ela se expõe aqui nesse livro exatamente de um jeito de, olha só, tô aqui passando o que eu sei pra vocês, mas estou em um eterno processo de aprendizado. E tá mesmo, né? Porque a Maíra tá grávida, gente. Muito linda essa história. E essa abertura aqui desse livro, né, o prefácio, é escrita pela Maju Coutinho, o que faz todo sentido no mundo. Agora que eu acabei de ler, realmente, né? Ter uma outra grande referência de mulher negra e jornalista escrevendo aqui, porque esse livro realmente carrega umas coisas que nós jornalistas prezamos muito. Falar sobre relacionamentos abusivos com uma abordagem que pretende tirar essas pessoas dessa situação significa dar uma contribuída para que as estatísticas de feminicídio desse país, né, gravíssimas, diminuam. Então, olha só o nível disso. Alguém entrega o Prêmio Nobel da Paz para essa mulher depois disso? Estamos precisando. E um outro detalhe sobre essa questão de se inspirar na biografia de outras mulheres negras incríveis, eu quero dar um passinho lá atrás na história, porque bem antes desse livro aqui da Michelle ter sido lançado, tem aquele famoso livro, né? O Ano que Eu Disse Sim, que é da Shonda Rhimes, que todo mundo fala, você tem que ler, todo mundo que lê indica, né? E agora eu vou correr atrás dessa leitura também. E aí, gente, o que vocês acharam dessas dicas aqui? Contem nos comentários se vocês já leram esses livros, me deem outras dicas de livros, porque vocês sabem que eu gosto. E a gente também conversa nas minhas outras redes sociais sobre esses livros. Tá aqui também a playlist das minhas resenhas literárias, se você quiser seguir agora nesse embalo. E nós nos vemos no próximo vídeo daqui do canal.